Bom dia, Gabi. Bom dia, Henrico. Maria Júlia. Oi, Maju. Oi, Bárbara. Oi, Aldo. Bom dia. Ana Beatriz. Luiz Gustavo. Bom dia, povo lindo. Ninguém vai falar comigo, não? Estão fazendo voto de silêncio? Falei bom dia individual para cada um de vocês e não recebi nenhum bom dia. Bom dia, isso? Sora. Bom dia, Sora. Bom dia. Que desânimo. Misericórdia. Ana Vitória. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Júlia. Bom dia, Júlia, Nicolas. Bom dia. Tudo bem? Sávio. Caetano. Caetano tá entrando. Bom dia. Muito bom. E aí, tudo bem com vocês? Só alegria? Acabando mais uma semana, né? Amanhã já é sexta-feira, a semana passou rápido. Aff. Hoje é dia 13. Silêncio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 10, 11, 12, 13, 14, 15 comigo. Pronto. Certinho. Então vamos lá, né? Hoje nós vamos ver frente 4. Transpiração. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu vou ter que fechar umas coisas aqui. Deixa eu ver se não... Coisa aberta. Peraí, pessoal, meu computador tá devagar. O Vitor chegou. Vitor Azevedo. O que eu quero não tá aparecendo.
Tem que deletar. Vamos ver agora. Gustavo, Nicole. Gustavo. Bom dia, Nicole. Bom dia, Gu. Bom dia, Sora. Nicole, você conseguiu ver uma mensagem que eu te mandei na Agenda Edu? Vi. Legal. Achei. Muito bom. Ó, esse aqui é um mapa conceitual que eu fiz para o pessoal do segundo ano. É a mesma aula, na verdade. Só que aqui eles viram gutação e depois transpiração. Vocês vão ver primeiro transpiração. Então, essa parte de baixo aqui, tá? Ó. Então, o módulo que vocês vão ver hoje, da frente 4, é um módulo que fala sobre a transpiração dos vegetais, tá? Então, o que é um processo de transpiração? O processo de transpiração é a perda de água, ok? Só que essa água não está em estado líquido, ela está em estado gasoso. Então, a perda de água no estado gasoso tem o nome de transpiração. Dentro do vegetal, no reino vegetal, né, há a possibilidade dele ter dois tipos de transpiração. Ou eles transpiram pelos estômatos ou pela cutícula. Então, a primeira coisa que vocês precisam ter uma ideia é onde fica, onde se localiza tudo isso, né? Onde se localiza o estômago do vegetal? Onde se localiza a cutícula do vegetal? E aí, alguém gostaria de dizer alguma coisa? Deixa eu ver quem está esperando, que tem alguém esperou. Yuki. E aí, o que vocês me contam? Ih, Andra. E aí, galera? Onde ficam os estômatos? Na folha? Na folha, muito bem. Então, os estômatos ficam na folha do vegetal. Perfeito. Você acha que esses estômatos, vocês, né, acham que esses estômatos ficam na parte de cima ou de baixo da folha? Na parte superior ou inferior da folha? E aí? Tem gente falando na conversa. Isso, muito bem. Então, os estômatos ficam realmente na parte inferior. Responderam no bate-papo aqui. É inferior. Teve aluno que respondeu superior, mas fica na parte de baixo. Lembra que nós pegamos no laboratório? Eu peguei uma folha, várias folhas, vocês trouxeram, né? E aí eu passei uma base de unha. Então, quando você pega, não tem nada de folha aqui. Quando você pega a folha, né, do vegetal, a parte de cima dela é a parte onde pega maior absorção de luz, né? Onde bate o sol. Então, se os estômatos ficassem nessa parte de cima, é claro que existe alguns estômatos, mas é bem menor a quantidade, tá? A hora que esses estômatos abrissem para o processo de transpiração, na presença desse sol, né, ali ele iria perder, o vegetal, iria perder muita água. Então, os estômatos ficam na parte inferior, tá? Da folha. Então, não é onde fica batendo o sol
na parte de cima, fica na parte de baixo, na parte inferior. Aí nós pegamos as folhas na parte inferior, passamos, né, a base de unha, várias delas, alguns de vocês me ajudaram a fazer esse trabalho aí. Jennifer acabou de chegar. E aí, depois, nós pegamos uma pinça, né? Tiramos da parte inferior do vegetal ali, aquela base de unha bem fininha, como se fosse uma fotocópia, né? Da epiderme do vegetal. Então, nós não podemos esquecer disso. A parte, né, de fora do tecido do vegetal é chamado de epiderme. Então, nessa epiderme, nós vamos ter ali, mergulhadas nessa epiderme, vários estômatos, ok? Então, esses estômatos, eles são responsáveis pela troca gasosa. Eles fazem a troca de gases, oxigênio, gás carbônico, e além disso, eles fazem a saída da água gasosa. H2O, quando aparecer em exercício, em avaliação, vestibular, H2O e um G embaixo, é a água no estado gasoso, tá? Ó, H2O, G. Isso daqui é água no estado gasoso, tá? Então, é bem comum aparecer em exercícios esse termo aí, ok? Então, na epiderme do vegetal, da folha do vegetal, estão inseridos ali uma quantidade de estômatos, né? Vários estômatos estão mergulhados ali na epiderme do vegetal. Então, aqui eu desenhei, ó, bem simplesinho para vocês. Então, aqui nós temos esse amarelinho, que é o ostíolo, que ele chama, né? O amarelinho que é o ostíolo. É o ostíolo que abre e fecha, ele parece um olhinho mesmo, né? Aí nós temos as células guardas em volta do estômato, né? E aí você tem diversos estômatos. Quantos estômatos vai ter aquela folha? Vai depender se é uma folha de sombra ou se é uma folha de sol. Vai depender do habitat dela, vai depender da quantidade de água disponível para ela, ok? Se eu estou falando de uma planta de sol, a quantidade de estômatos que ela tem vai ser menor. Por quê? Ela precisa fazer a troca gasosa, precisa. Então, ela vai ter bastante estômatos, né? Só que não vai ter assim como uma planta de sombra. Uma planta de sombra, ela tem muitos, mas muitos estômatos. Mas bastante mesmo. E uma coisa interessante é que esses estômatos, né? Eles ficam com o ostíolo fechado. Planta de sol fica com o ostíolo fechado. Porque senão, se ele ficar aberto, a planta pede água por transpiração para o ambiente, aí vai faltar água para ela, certo? Então, 95% da transpiração ocorre pelos estômatos. É uma transpiração estomática que nós falamos, ok? Então, no primeiro momento, vai acontecer uma transpiração estomática do vegetal. Então, essa água sai, 95% dela, essa água em vapor, né, pelos estômatos. E é o mais interessante, porque assim, os estômatos a planta consegue controlar, né? A planta controla a abertura e fechamento do ostíolo. Então, quando a planta controla a abertura e o fechamento dele, eu consigo controlar como que está acontecendo essa perda de água pelo processo de transpiração estomática. Então, é uma transpiração muito boa, tá? A outra transpiração é pela cutícula. A cutícula, a planta não controla, tá? Já é uma perda de água que a planta acaba, né, acontecendo. Claro que são 5% do processo de transpiração é feito pela cutícula, é uma quantidade pequena, mas existe. Então, aqui, ó, você tem a epiderme do vegetal nesse verde escuro. E aí, nesse verde clarinho, ele recebe uma camada protetora, que é chamada de cutícula. A cutícula é uma camada protetora que o vegetal ganha, né?
com o intuito de proteger toda a célula do tecido da folha, ok? É como se fosse uma barragem, é como se fosse uma camada de células a mais que o vegetal possui, né? Para ele poder conseguir fazer esse processo. 5% vai passar direto, sem que passa pelos estômagos. Tá vendo que eu fiz uma flechinha aqui, ó? Tá vendo esse buraquinho? Esse buraquinho aqui seria um estômago. Então, eu posso ter perda de água pelo estômago, sai pelo buraquinho, mas aí a planta controla o tanto que entra, o tanto que sai, né? Entra o quê? Entra gás carbônico, sai oxigênio, tem momento que entra oxigênio, sai gás carbônico, vai depender do que a planta está fazendo. Se a planta respira e a planta realiza fotossíntese, os gases vão entrar e sair, vai depender da quantidade. Mas tá vendo que eu fiz uma flechinha aqui, ó, no meio do nada? Porque parte dessa água gasosa também se perde pela cutícula, sem que a planta consiga controlar esse processo, tá? Então, ele vai sair, mas é uma quantidade pequena, tá? Mais ou menos 5% essa transpiração. Esse gráfico aqui embaixo, ó, ele também faz parte dessa matéria. Aqui não, aqui é transporte. Essa parte da direita aqui é xilema e floema, que é depois, é proximal. Mas aqui, ó, embaixo tem um gráfico. Então, eu coloquei aí, ó, transpiração. Meu mouse não tá me obedecendo. Aqui. Transpiração estomática mais transpiração cuticular. Os dois processos juntos é o processo que nós chamamos de transpiração nos vegetais, certo? Então, o que acontece? Aqui, ó, você tem um tempo e o peso da folha. Geralmente, o cientista ele faz muito essa experiência em laboratório. Ele pega uma folha, né? Pesa essa folha. Porque você acaba de retirar ela da planta, ela ainda está viva, ela ainda está com as células vivas. E ela ainda continua fazendo os processos, tá? Depois de algum tempo, ela morre. Dependendo da espécie, ela dura umas boas horas. Dependendo da espécie, ela para de fazer esse processo um pouco mais rápido, 1, 2 horas. Mas tem planta que consegue sobreviver fora do corpo da árvore, né? Por dias até. Como que a gente consegue ver isso? Quando a gente compra uma planta, um buquê de flor, né? Você tirou a flor já daquele vegetal. Você já tirou. Então, ela morre logo? Ela morre, dependendo de como ela foi tratada, ela morre em alguns dias. Ela ainda sobrevive uns dias fora do corpo do vegetal, né? Mas depois ela acaba morrendo. Não tem como a gente ficar com um buquê de flores, né? Por muito tempo, ok? Então, se eu pegar algumas folhas de um vegetal que eu acabei de tirar, colocar numa balança, eu vou ter um peso. A partir de um certo tempo, esse peso vai diminuindo, porque vai acontecendo a perda de água. E essa perda de água é feita pelo processo de transpiração. A primeira transpiração que vai acontecer vai ser a transpiração estomática, tá? Então, ele vai ter uma perda grande de água, né, num curto prazo de tempo. Mas depois a planta vai perceber que está acontecendo alguma coisa, ela fecha os estômagos dela. E ela para de perder água, né, pelo estômago. E aí ela vai começar a perder água pela cutícula, porque a cutícula não consegue fazer esse controle. E aí ele começa uma transpiração cuticular, mas ela não é com muito efeito. Percebe no gráfico, ó, que aqui a estomática é bem, né, bem forte aqui a perda, né? Esse peso, como ele fica, como ela perde peso, né, em curto prazo aí, a gente colocar 2 horas, né, depender da planta que eu tô trabalhando, aí vai chegar um momento que ele não vai mais, os estômatos fecham, e aí ela continua perdendo água, mas bem pouquinho, tá? Aí nós temos a transpiração cuticular. E essas duas transpirações juntas formam o processo de perda de água no estado gasoso, que é a transpiração.
Em que momento? Quais são os fatores que influenciam nesse processo? Aí eu escrevi aí para vocês, ó. Então, existem fatores externos e fatores internos. Os fatores externos, né? Olha lá, temperatura quente, água do solo, água no solo, grande quantidade de água no solo, umidade do ar, ventilação, luz, tudo isso, né, externamente faz a planta transpirar. E os fatores internos? Folhas maiores, espessura da cutícula, pelos, abertura e fechamento dos estômatos e vacúolo. Então, assim, tem muita coisa que a gente deve levar em consideração, tem muita coisa que nós devemos pensar e, mais do que pensar, relembrar algumas coisas que nós já vimos, né? Plantas de sol, plantas de sombra, limbo, grandes, limbos pequenos, tudo isso vai influenciar no processo de transpiração do vegetal. Então, se eu tenho uma planta que tem um grande limbo, né, que é a parte onde o verde dela se encontra, né, significa que essa planta tem uma quantidade de estômatos maior. É uma planta de sombra. Então, ela tem vários estômatos e, além de ter muitos estômatos, os estômatos dela é super de boa, eles ficam tudo aberto. Porque sobra água naquele ambiente para ela, né? É uma planta que está na sombra, é uma planta que tem nutrientes, é uma planta que tem grande concentração ali de umidade, água em fartura. Por quê? Porque sobra tanta água, porque a terra é mais úmida, porque o ambiente, a umidade do ar, que quando a planta também, né, sobra essa água dentro do vegetal, ela começa a liberar essa água em forma de gotas, que é o processo de gutação. E aí essa gota vai molhar o quê? Vai molhar o solo e, consequentemente, eu vou ter uma água em abundância naquele local. Então, a planta não fica preocupada, ela fica com os estômatos abertos, ela tem grande concentração de estômatos, e aí ela consegue fazer todo o transporte, todo o processo de transpiração, porque é muito simples para ela, né? Agora, uma planta que vive no sol, onde falta água, essa planta já cria-se outros mecanismos, né? Outros processos. Então, é uma planta que precisa de mais cuidado, né? Quando a gente... E às vezes nós, seres humanos, nós temos uma mania de tirar os organismos, né? Os seres vivos do seu habitat natural, né? Então, a gente mora aqui no Brasil, mas a gente quer ter um cacto em casa. A gente mora aqui no Brasil, mas a gente quer ter um pinheiro. Então, assim, tem alguns vegetais que eles sofrem para se adaptar em determinados locais, porque não é o habitat natural dele, né? Então, assim, quando eu falo do cacto, né, que é o vegetal que mais se adapta a um clima extremamente seco, é um local que tem grande influência do sol, né? Então, assim, não tem água disponível, é muito difícil para ele. Até mesmo ele nem folha tem, né? A folha desse vegetal é uma folha totalmente adaptada ao clima onde ele vive, ao local onde ele vive, né? Então, assim, as folhas foram transformadas numa estrutura chamada de cladódios, né? Que são como se fossem aquelas pás, né? Do cacto. Então, assim, eu nem posso ter essas estruturas em grande quantidade. Tem que ter uma ou outra só para ele conseguir fazer o processo de transpiração, para trocar, para fazer a troca de gases, porque se não acontecer a troca de gases, não vai ter fotossíntese, não vai ter respiração. E aí, sem respiração e sem fotossíntese, o vegetal não vive, né? Então, na hora de fazer os exercícios, vocês precisam pensar muito nessa situação de como o vegetal, o que está acontecendo com o vegetal, ok? Então, todos esses fatores vão influenciar muito na abertura e fechamento desses estômatos, tá? Que é a principal fonte aí, vamos dizer assim,
de transpiração do vegetal é os estômatos. Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora de fazer os exercícios para analisar qual é o vegetal que nós estamos falando, do que ele está falando, como que está esse local, como que é o clima, que tipo de vegetação eu tenho e tudo mais, ok? Mas o mais importante, além disso, né, de tudo isso que nós falamos hoje, é vocês entenderem que o processo de transpiração nos vegetais ocorre na folha, é uma função das folhas do vegetal, tá? As folhas têm 4 funções: fotossíntese, respiração, transpiração e gutação. Esses 4 processos são funções da folha, tá? Então, assim, vocês não podem esquecer que esse processo que nós estamos falando hoje, propriamente, né? Ele é um processo que acontece na folha, porque é uma função dela. Então, a planta transpira, a folha transpira. E essa transpiração são 2, transpiração cuticular e transpiração estomática. As 2 transpirações juntas, né, é o que nós chamamos de volume de transpiração. A transpiração estomática é 95% dessa transpiração total, né, é feita pelos estômatos e somente 5% pela cutícula. Se eu pegar, por exemplo, acontece bastante em laboratórios, a gente faz muito essa experiência. Pegar uma folha, uma planta, e cobrir, passar alguma coisa na cutícula dela, na epiderme dela. A hora que você passa um bloqueador na cutícula dela, ela não consegue fazer o processo de transpiração pela cutícula, né? Ela vai ter dificuldade até de fazer transpiração pelos estômatos, porque você está cobrindo ela, tá? Então, quando você cobre a epiderme do vegetal, como é que você quer que ele realiza o processo de transpiração? Então, isso é um problema, tá? É um grande problema, ok? Então, hoje, esse módulo ele vai estar falando sobre esses 2 processos de transpiração, né? Transpiração estomática mais a cuticular forma a transpiração total do vegetal. Não esqueçam que a transpiração estomática é controlada pelo vegetal, o vegetal consegue controlar essa entrada e saída dos gases, inclusive do vapor, e a cutícula já não controla. O vegetal não consegue fazer esse controle, certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Deixa eu abrir a apostila agora para ver se tem mais alguma coisa que eu não falei. Se alguém quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Vamos lá. Terceiro trimestre. Eu tive que fechar a apostila para poder abrir esse mapa. Ele não deixava eu fazer os 2. Já abri aqui. Vamos ver os exercícios, se tem alguma coisa de diferente. Não, tá tudo certo. Método, são os métodos. Tem umas imagens boas aqui, deixa eu compartilhar. Vamos lá, acabar. Não é cedo ainda? Por que eu tô correndo? Ó, esse gráfico é aquele que eu coloquei, né? Que ele tá bem mais bonito que o meu, né? Um gráfico muito típico de avaliação de vestibular. Aqui tá o estômato, né? Ó, o ostíolo que eu falei para vocês. A célula anexa e ao lado dele aqui nós temos as células guarda. Lembrando que as células guarda têm uma grande quantidade de cloroplasto, ok? A célula companheira é a célula guarda, tanto faz.
Vocês podem achar esses dois nomes. Aqui o tecido, ó, certo? Epiderme, cutícula, estômato. Aí você tem os parênquimas, né? Palissádico, todo com clorofila. Aqui nós temos outro parênquima, só que aquele não é em forma de palitos, ó, não é o palissádico. É o lacunoso, porque ele tem lacunas, mas também com grande concentração de clorofila. Aqui nós temos os espaços, ó, pode estar com água, pode estar com ar, vai depender de quais são onde que esse vegetal está, né? E aí os estômatos de novo, então, as duas partes, né, ó, da folha. Aqui eu já falei. Não esqueçam que toda vez que estiver falando de potássio, sódio, transporte ativo, gasto energético, importante que vocês não esqueçam disso. Estômago fechado, estômago aberto, aumento do turgor. O turgor é a quantidade de água. Conforme mais a água, lógico, eu posso transpirar mais. E depois ele vem com os exercícios, tá? O meu já tá com resposta aqui, ó, se vocês quiserem colocar aí, ó. Tá lá a transpiração ó, acontecendo ao longo do tempo, né? Os estômatos vão se fechando e a partir de um certo momento acontece a transpiração cuticular. Então, no primeiro momento ocorreu aqui uma transpiração estomática. A hora que os estômatos perceberam que não poderiam acontecer, eles se fecham, mas a transpiração continua acontecendo pela cutícula. Aqui, esses dois desenhos são muito bons, né? Então, aqui você tem a entrada, ó, bastante água, ó, os íons, né? Abre e fecha. Então, nós temos aqui as flechinhas direcionando aqui a entrada e aqui saída, né? Depois vocês leiam com calma para ver. Aqui é o mesmo desenho que a gente viu agora há pouco, ele só está mais didático, né? Epiderme superior a inferior, aqui ele está mostrando um estômato. O câmbio vascular é os vasos condutores, né? E aqui o palissádico, são tecidos clorofilianos, e aqui o lacunoso. Né? E aí ele dá algumas condições ambientais. Aqui é um desenho de um estômato, olha uma foto, olha que legal o estômato aqui tem o ostíolo, célula guarda, né, ou companheira. Então, assim, deve estar bem tranquilinho os exercícios, depois vocês tentam fazer, mas é isso, por hoje era só isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Será que entrou alguém depois? Deixa eu ver. Então, não está na aula Giovana. Giovana tá viajando? Não tá vindo na aula. Ligar para ela. O Luca não entrou hoje? Não. Valentina. O Rocha. A Nayara. Isso. Fechou, galerinha? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo bem, Beth. Tudo tranquilo? Sim. Legal. Então, por hoje era só. Bom fim de semana para vocês. Um ótimo dia aí. Se cuidem, se preservem. E até semana que vem, se Deus quiser. Valeu? Beijinho. Até a próxima. Até. Sora, obrigada. Ô, Sora, Nada. a Oi. Giovana tá no dentista. Ah, mas ela não veio na outra aula também? Tá Eu não sei, boicotando minha aula, ela Gi. ela foi semana passada e foi essa semana de novo. Ah, então tá bom. Se é dentista, tá bom. Beijo. Beijo.
Olha, meu turno, né?